Bom, está aqui conosco para falar mais sobre essa discussão que foi feita pela CPI, o doutor Arthur Rolo, advogado, consultor aqui da Jovem Pan. Doutor, mais uma vez, obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia também, Adriana e os amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Doutor, o requerimento nem foi colocado à votação, ainda bem, mas eu pergunto quais os riscos de um requerimento desse voltar para a pauta da CPI e não só um requerimento contra a Jovem Pan, mas também outros veículos de comunicação. Bom, o que esse requerimento mostra, e até o próprio senador Calheiros admitiu, que as coisas estão sendo feitas de baseada com o tal do Ctrl-C, Ctrl-V, que também o senador que pediu a palavra mencionou, porque esse requerimento tem lá 2 parágrafos relacionados à Jovem Pan, mas fala, por exemplo, que a pessoa contra a qual se pede a quebra do sigilo teria trabalhado no Palácio do Planalto, que teria trabalhado na campanha do Jair Bolsonaro, o que, obviamente, não tem nenhuma relação com a Jovem Pan. Fala que participaria do gabinete do ódio, enfim, coloca lá na cabeça do requerimento que está pedindo a quebra do sigilo da Jovem Pan desde 2018, quer dizer, atemporal, e fica por isso mesmo. Tirou o requerimento ontem, mas não ficou claro, não ficou absolutamente claro. Ele falou que foi um equívoco, mas foi equívoco só na redação do requerimento, ou o requerimento em si foi equivocado, está retirado, está abandonado, porque parece ali que o que se quis foi tirar uma casquinha, uma casca enorme da Jovem Pan, e isso fere direitos e garantias fundamentais. Não se pede a quebra de sigilo dessa forma, por mais que as CPIs tenham poderes equiparados às autoridades judiciais, a coisa tem que ser feita de forma séria e proporcional, que não tem nada a ver nesse caso. Sem dúvida. Doutor, na sequência, a pergunta de Diogo Schelp. Doutor Rolo, bom dia. Doutor, com certeza não há dúvida de que essa tentativa de fazer essa quebra de sigilo é um atentado à liberdade de imprensa, da mesma forma como um pedido de propina, ainda que não se concretize, é um caso de corrupção. A tentativa de fazer, né, a apresentação desse requerimento, ainda que não tenha sido votado, já é em si um atentado à liberdade de imprensa, como apontou o senador Marcos Rogério. A minha pergunta é a seguinte: o Renan Calheiros disse que houve um erro, né, nessa apresentação do requerimento, que tinha também como autoria o senador Humberto Costa, do PT. É possível acreditar nessa versão de que, por um erro, se apresentou um requerimento que fere a liberdade de expressão? Diogo, primeiro bom dia, e é um absurdo, fere a liberdade de expressão completamente. Eu acredito que não é coincidência se tratar da Jovem Pan, porque a gente sabe que os jornalistas da Jovem Pan têm opiniões contundentes, mas têm opiniões contundentes tanto de um lado quanto do outro. A Jovem Pan preza pelas opiniões diferentes, né? Mas é muito feio, né? O senador tem lá um monte de assessores qualificados, assessores que ganham bem para fazer o trabalho deles, e faz um pedido como esse que é flagrantemente atentatório contra a democracia. A Jovem Pan tem quase 80 anos de atuação e aí coloca lá, não, vamos quebrar o sigilo da Jovem Pan, e ainda fala numa análise comparativa relacionada com outras pessoas, que atingiria outras pessoas. Quer dizer, uma coisa absurda. Lendo esse requerimento, eu quase caí da cadeira, e toda vez que eu leio, eu vejo um erro diferente. A medida tem que ser proporcional, ela tem que estar fundamentada, ela tem que ter relação e ter motivo. Nesse caso específico, os balanços da Jovem Pan, eles são públicos, as informações que estão sendo pedidas ali estão em portais de transparência. Eu entrei no portal da transparência do governo federal e aparecem lá todas as contratações, inclusive feitas pelas afiliadas da Jovem Pan em todo o território nacional. Então, esse requerimento não tem pé nem cabeça, precisaria ter uma retratação cabal. Não basta falar que foi um errinho, não, porque o receio que a gente tem é que ele volte, e isso atenta contra direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, que o senador Calheiros e todos os demais jurou respeitar quando assumiu o seu mandato. Pergunta agora de Rodrigo Constantino. Bom dia, doutor Rolo. Pois é, né? É claramente uma tentativa de intimidação e, como disse o Augusto Nunes,
não fosse o calor excessivo que produziu ao incluir a Jovem Pan no alvo, talvez a coisa tivesse passado batido em relação a outros veículos menores, né? Então, isso mostra que a liberdade de expressão está ameaçada, a liberdade de imprensa, e não é exatamente do governo federal que está vindo a ameaça, não. Mas eu queria perguntar o seguinte, do ponto de vista técnico, no requerimento havia ali a questão de que a CPI tem um caráter político, como se isso relaxasse a necessidade de materialidade, de algum indício, de alguma coisa. Como o senhor mesmo colocou, equipara-se ao poder de um juiz. Eu já vi a própria Tameia Danelon explicando aqui na Jovem Pan a necessidade de ter essa base material mais sólida. Eu queria entender melhor isso do senhor. Quer dizer, é uma CPI que tem poderes de juiz. Então, isso demanda também, né, supostamente, o ônus do magistrado. Por exemplo, o juiz se considerar suspeito quando o filho dele é um dos potenciais julgados. Como é que funciona isso da CPI? Bom, Constantino, é um pouquinho diferente. Os poderes são próprios das autoridades judiciais, mas não dá para negar o caráter político de uma CPI. Só que, em relação a essas medidas de quebra de sigilo não é coisa banal. Quebra de sigilo é algo absolutamente sério. Até mesmo das autoridades judiciais se exige um redobrado cuidado. Então, se querem ter poderes de autoridade judicial, tem que ter cuidado de autoridade judicial. A gente sabe que, às vezes, as autoridades judiciais também abusam e erram, mas para isso tem recurso. Em relação à CPI, tem que entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que isso é algo que é bastante complicado, porque não tem recurso, tem que ter contraditório, ou seja, tem que ter direito de defesa. Ali não tinha acusação, fala lá, é uma grande disseminadora de fake news. Quais foram as fake news? Quais foram os jornalistas? Quais foram os programas? Aí ele falou que foi um erro, mas peraí, tem que ter uma retratação, não é assim, é uma coisa séria. Constantino, você falou aí das quebras judiciais, tem que ter ordem judicial fundamentada, no caso, uma ordem da comissão fundamentada, tem que ter o caráter indispensável desses dados, no caso da Jovem Pan, aí são absolutamente dispensáveis, porque os balanços são públicos, foram republicados no site, para que ninguém tenha dúvida, e todas as informações que estão sendo pedidas estão em portais de transparência. Tem que ter fundados indícios de suspeita, nesse caso aqui foi o Ctrl+C, Ctrl+V, pegaram, e isso deve ter acontecido, Constantino, também nos demais requerimentos, tá? Eu estou analisando o caso da Jovem Pan, mas os demais requerimentos devem estar ruins, devem estar mal formulados do mesmo jeito, porque ele pegou a forma do bolo e foi fazendo um bolo para cada veículo de comunicação. E tem que ter a individualização das condutas e do objeto da investigação, tem que estar circunscrita no tempo. Nesse caso aí está completamente fora do tempo, porque vem desde 2018 o requerimento e tem que estar circunscrita aos fatos e também não está. Ou seja, absurdo em relação à Jovem Pan. Em relação aos demais veículos também, se foi usado esse mesmo modelo, como eu acredito que foi, os mesmos erros, e os requerimentos, como você disse, foram aprovados. Doutor Arthur Rolo, advogado, consultor aqui da Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez e bom dia de trabalho. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todas e a todos.